Olá! Estamos falando da classificação doutrinária das despesas públicas. Como hoje nós temos muitos doutrinadores, né, ao contrário do início do direito financeiro, né, que a gente teve lá com Aliomar Baleiro, hoje nós temos muitos doutrinadores, o que faz com que os estudiosos do direito financeiro desenvolvam critérios próprios e novas classificações de despesa pública. Então a gente tem que continuar pesquisando, estudando o máximo possível desses critérios e das formas como a despesa pública está sendo classificada, né? E essas classificações farão parte das provas. Um outro critério que nós vamos ver agora é com relação à contraprestação. Então, existem despesas públicas que receberão, né, na troca, alguma vantagem, alguma diferença. Então, por exemplo, a despesa foi realizada, o dinheiro foi gasto, mas haverá aí em troca alguma diferença, alguma coisa que o Estado vai receber. Então, estamos falando da despesa compra. A despesa compra, ela acontece quando o Estado gastou o dinheiro, mas recebeu em troca uma contraprestação. O exemplo é o pagamento do servidor público, né? Nós que somos servidores públicos, vocês que vão ingressar aí em cargos públicos, vão receber o salário e remuneração do servidor público é uma despesa. É uma das maiores despesas que todos os entes da federação têm. Mas quando o servidor público recebe a sua remuneração, os seus vencimentos, ele está prestando um serviço ao Estado e à sociedade, né? Então, principalmente à sociedade, mas ele está prestando diretamente ao Estado esse serviço e o Estado paga a remuneração, paga os vencimentos do servidor público. Então, essa é uma despesa compra, porque o que está sendo comprado aí é o trabalho que esse servidor público está dedicando ao serviço público, à sua atividade. Outro exemplo seria a compra de material, compra de bens, né? Então, a realização de uma obra pública que vai ser comprada aí, o resultado final é a obra. Então, estamos falando da despesa compra que alguns doutrinadores acabaram aí criando essa classificação para dizer, não, se tem resultado, se tem contraprestação, estamos falando da despesa compra. Mas nós temos um outro tipo de despesa muito comum, também muito vultosa, em todos os orçamentos de todos os entes da federação, nós temos a despesa transferência. O dinheiro vai embora realmente, o dinheiro foi entregue, a despesa foi realizada, mas não há, por parte de quem recebeu esse recurso, nenhuma obrigatoriedade de contraprestação. Não precisa fazer nada, é só ficar em casa de perna para o ar. De que eu estou falando? Aposentadoria, né? Todas as aposentadorias são transferências. O Estado pega dos cofres públicos valores e transfere para as pessoas, para os servidores inativos. Se nós estamos falando de uma autarquia, que é o INSS, também os benefícios previdenciários serão entregues para as pessoas e as pessoas vão ficar em casa. Quem está usufruindo de benefício previdenciário não está trabalhando, né? De alguma forma, por algum motivo, ele está afastado do trabalho. Mas o Estado tem que pagar as aposentadorias, ter essa despesa chamada transferência. É fácil de gravar, né? Transfere o dinheiro e pronto. Não tem nada de contraprestação. Um outro exemplo, por isso que eu falei, as maiores despesas são de transferência, porque o outro exemplo são os juros da dívida pública. Os juros da dívida pública são transferências, são despesas transferência. O credor emprestou dinheiro para o Estado já gastou o dinheiro e agora tem que pagar os juros. São todas despesas obrigatórias, são necessárias, são importantes. Mas, na verdade, nas transferências o Estado não recebe absolutamente nada em troca. Por isso, essa definição aí diferente da despesa compra em relação à contraprestação. Depois nós temos uma classificação
com relação à origem desse compromisso, né? O momento da origem, o fator que determinou a origem desse compromisso, né? Mas situado aí em relação a tempo, né? Qual é o momento de que esse compromisso foi contraído. Então, aí nós temos uma classificação que é doutrinária, mas que se reflete depois em regras para o tratamento dessas despesas pela Lei 4.320 de 1964. A Lei 4.320 traça normas gerais de direito financeiro em relação justamente à elaboração de orçamento e também à execução do orçamento, em especial a execução de despesa. Então, a classificação é uma classificação doutrinária, mas que depois teve um tratamento legal pela Lei 4.320. Então, em primeiro lugar, os chamados restos a pagar. Esse é um tipo de despesa muito especial, que tem muitas normas jurídicas, até na Lei de Responsabilidade Fiscal trata dos restos a pagar, porque esse compromisso de pagar a despesa foi contraído durante um exercício. O exercício de execução do orçamento. Essa despesa está autorizada no orçamento e estamos executando essa despesa. Só que chega no final do ano, chega em 31 de dezembro e a despesa não foi completada. Porque nós vimos já no começo do curso, nós já entendemos que despesa depende de pagamento efetuado. E aqui não teve o pagamento efetuado, né? Chega 31 de dezembro e a despesa não foi paga. Mas tem que pagar, porque o compromisso foi assumido durante o ano, durante o exercício. Então, essa despesa vai passar para o ano seguinte sob a rubrica orçamentária de restos a pagar. Então, o que a gente tem ali no slide, consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas. Empenhada quer dizer que o compromisso foi assumido, o dinheiro foi reservado para pagar esse compromisso, mas não foi pago até 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Então, não importa se está processado, se não está processado, mas a reserva do recurso, o compromisso foi assumido antes do final do exercício, mas o pagamento vai ficar para o exercício seguinte. Só explicando primeiro, né, a diferença aí dos termos processada e não processada, porque a processada, a despesa processada, já teve o cumprimento dos requisitos e das obrigações da parte que vai receber, da parte que foi contratada. Então, uma empresa que foi contratada pelo ente público já cumpriu todas as suas obrigações. Digamos a compra de imóveis. Bom, a fábrica já fabricou os móveis, a fábrica já entregou os móveis, então a despesa está processada. Só que o pagamento, ficou para o ano seguinte. Então, vai nos restos a pagar. Mas tem despesas que não foram ainda processadas. Quer dizer o quê? Que o contratado, aquela pessoa, também não cumpriu a sua parte. A fábrica de móveis está fabricando os móveis, mas não entrega. Então, como ainda não houve o cumprimento do compromisso do contratado, a administração pública não pode efetuar o pagamento. Mas o contrato, o compromisso já está firmado e vai ficar para o ano seguinte. Então, não importa se a outra parte do contrato, se a pessoa que vai receber o dinheiro já cumpriu as suas obrigações ou não. De toda forma, se o pagamento não foi feito, nós estamos diante de restos a pagar. Mas acontece que os restos a pagar entram no orçamento do exercício seguinte e deverão ser pagos até 31 de dezembro do exercício seguinte. Quando isso não acontece, nós estamos falando de despesas assumidas, de compromissos assumidos nos exercícios anteriores, não no exercício anterior, porque do exercício anterior é restos a pagar, mas exercícios anteriores, depois do exercício, né, imediatamente anterior, tá? São despesas que já foram restos a pagar no orçamento e agora vão ficar esperando disponibilidade junto com outras despesas do ano anterior ainda, do outro, né? Então, de vários anos anteriores. O artigo 37 da Lei 4.320
fala as despesas de exercícios encerrados, para os quais o orçamento consignava crédito próprio, com saldo suficiente, que não tenham processado na época própria, não foram pagos no exercício e não foram pagos nos restos a pagar, nem no ano seguinte não foi possível, com prescrição interrompida, com compromissos reconhecidos no encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagas no exercício, numa dotação específica naquele orçamento que está sendo executado, discriminada por elementos, sempre que possível na ordem cronológica. Então, eu estou elaborando o orçamento agora, do ano que vem, eu vou ter que colocar todos os compromissos assumidos em exercícios anteriores, destinar uma verba, um recurso, uma dotação orçamentária só para pagar quem está esperando há muito tempo, né? Está esperando já pelo menos há 2 anos para receber. Passou o ano passado inteiro e ninguém pagou os restos a pagar, então sobrou e eu tenho que obedecer uma ordem cronológica. O grande problema de quem está esperando receber despesas dos exercícios anteriores é que tem um monte de gente na fila, há uma ordem cronológica. Quem vai receber primeiro é quem está aí há 5 anos esperando, né? Então, de 5 anos para cá, eu tenho uma fila de pessoas esperando, de credores esperando para receber os compromissos assumidos em exercícios anteriores. E isso realmente pode demorar muito, né? Essa ordem cronológica, essa fila é ossa. Agora você senta e espera, porque vai ter que pagar os mais antigos primeiro e depois pagar os novos, né? Então, nós temos aqui uma questão já sobre o assunto aí que nós estamos falando, da classificação doutrinária da despesa pública. Após 1 ano de inscrição de uma determinada despesa em restos a pagar, foi efetuado o seu cancelamento. Porque acontece isso, né? Não foi cumprido, cancelou. Caso o credor do Estado venha a reclamar o seu recebimento, o ente público poderá efetuar o pagamento à conta de dotação destinada, alternativa C, despesa de exercícios anteriores. Então, os restos a pagar, quando chega a 31 de dezembro, não pagou, vai ter o cancelamento dos restos a pagar. Eram restos a pagar do ano anterior, né? Então, só para afirmar bem aqui, né, que a gente viu, a gente falou bastante aqui de restos a pagar, é um tema muito importante. Então, o ano passado, durante o ano inteiro, apesar da despesa estar assumida, o compromisso ter sido firmado, o pagamento não foi feito. Seja com cumprimento ou não, processado ou não, aquele compromisso, aquele contrato. Durante o ano seguinte, vamos dizer este ano aqui, né? Aliás, na verdade, teria que ser o ano passado. O ano inteiro, os restos a pagar estavam lá previstos, estavam definidos, estavam autorizados. Mas passou o ano inteiro e não foi feito o pagamento. Acabou o ano, cancela-se restos a pagar, porque restos a pagar não pode mais. Aquela despesa só pode constar como restos a pagar durante um exercício, o exercício posterior ao que o compromisso foi assumido. Como não foi feito o pagamento, a gente cancela restos a pagar e poderá inscrever nas despesas de exercícios anteriores se realmente esse pagamento deveria estar em conformidade de ser feito. Por isso que a questão fala assim: caso o credor do Estado venha a reclamar o seu recebimento, quer dizer, ele é um credor, ele quer receber, ele não desistiu não, né? Ele está lá na fila. Então, é possível incluir em despesas de exercícios anteriores. Sempre lembrando que despesas dos exercícios anteriores obedecem a uma ordem cronológica de pagamento dos mais antigos primeiros. Restos a pagar não tem ordem cronológica. Por quê? Eu tenho que ver os contratos que estão sendo cumpridos, aquelas despesas que vão aparecendo que são importantes, que devem ser atendidas. E aí pode entrar, assim, né, infelizmente, algum jogo político. Eu digo isso infelizmente, isso é errado, mas pode acontecer, né? Porque não há uma ordem. Eu posso dizer, não, a entrega desses móveis foi anterior, então eu vou pagar.
o outro não cumpriu direito o contrato, ele que espere. Então depende da disponibilidade de recursos e depende do quanto os contratos vão sendo cumpridos, vão sendo processados ao longo do ano. Então, no restos a pagar não há ordem, mas na despesa de exercícios anteriores tem ordem sim. Então, vamos encerrar, né, ficando aí com mais essa classificação da despesa pública, agora uma classificação doutrinária que tem regras estabelecidas em lei. Muito obrigada.